Após a morte de um homem rico, sua família fica chocada ao saber que sua leal empregada é a herdeira principal de sua propriedade. À medida que as tensões aumentam, sua reação surpreendente leva a uma cadeia de eventos que revelam verdades ocultas e desafiam a compreensão de todos sobre lealdade e gratidão. E se você preza sua família e ama histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e evitar 10 anos de azar. O vento do final do outono varreu o cemitério Oakwood enquanto o caixão de mogno de Harold Jenkins era baixado ao chão. Clara Thompson estava a uma distância respeitosa da família Jenkins, suas mãos envelhecidas segurando um lenço branco. Seu vestido preto, simples, mas digno, contrastava fortemente com o traje de luto de grife de Victoria Jenkins. Os procedimentos do funeral mantiveram sua solenidade até que Richard Morton, o advogado de Harold, se aproximou do grupo. A compostura perfeitamente mantida de Victoria quebrou enquanto ela observava caminhando em direção a eles, seus dedos bem cuidados tamborilando contra seu braço. Quando discutiremos o testamento, ela sussurrou para seu irmão Daniel, alto o suficiente para que os enlutados próximos ouvissem. Daniel Jenkins permaneceu estoico, seu corpo alto e rígido enquanto observava os procedimentos. Ao contrário de sua irmã, ele manteve a compostura, embora sua mandíbula tenha se apertado no momento inapropriado de Victoria. Os outros enlutados começaram a se dispersar, deixando apenas a família imediata e Clara para trás. No escritório de Morton, a tensão era espessa o suficiente para cortar com uma faca. Victoria sentou-se ereta em sua cadeira de couro, enquanto Daniel se recostou na moldura da janela, seu reflexo aparecendo no vidro. Clara sentou-se calmamente no canto, sua presença atraindo olhares ocasionais de Victoria. Vamos prosseguir com a leitura, Morton anunciou, ajustando seus óculos. Enquanto ele lia a terminologia jurídica padrão, a impaciência de Victoria transparecia em sua constante mudança. Então veio a bomba. Para Clara Thompson, minha leal funcionária e amiga de confiança, deixo a maior parte do meu patrimônio, incluindo as ações da empresa e a residência principal. A reação de Victoria foi explosiva. Ela pulou da cadeira, seu rosto contorcido de raiva. Isso é impossível. Ela não passa de uma serva. Isso deve ser um erro. Sua voz ecoou nas paredes do escritório enquanto ela apontava um dedo acusador para Clara. Você o manipulou, não foi? O que você fez com meu pai? Clara permaneceu sentada, com as mãos cruzadas no colo, sua expressão uma mistura de tristeza e resolução. A atenção de Daniel mudou entre a explosão de sua irmã e o comportamento calmo de Clara, sua mente analítica já trabalhando nas implicações. Mais tarde naquele dia, Clara foi até a mansão Jenkins, agora legalmente dela, para pegar seus pertences e se despedir do lugar que ela chamou de local de trabalho por mais de uma década. Victoria estava esperando por ela no saguão, seus braços cruzados. Você tem muita coragem de aparecer aqui, Victoria cuspiu, bloqueando o caminho de Clara para os aposentos dos empregados. Você realmente acha que pode simplesmente entrar aqui e levar tudo que minha família construiu? Clara encontrou o olhar de Victoria firmemente. Estou aqui apenas para pegar meus itens pessoais, senhorita Victoria. Servi esta casa fielmente por 12 anos. Serve. Victoria riu amargamente. É isso que você chama de dormir para entrar no testamento do meu pai? Daniel apareceu do escritório, sua presença temporariamente dissipando a tensão. Já chega, Victoria, ele disse calmamente, mas sua irmã o ignorou. Saia, Victoria sibilou para Clara. Nossos advogados entrarão em contato. Não pense por um segundo que vamos deixar você escapar impune. Clara assentiu brevemente, mantendo sua dignidade enquanto se virava para sair. Ao chegar à porta, ela parou e olhou para os irmãos. Seu pai era um bom homem que queria fazer a diferença no mundo. Retendo honrar esse desejo. A porta se fechou atrás dela com um clique silencioso, deixando Victoria fervendo e Daniel contemplativo. As linhas de batalha foram traçadas, e o que começou como uma simples herança estava prestes a se tornar muito mais complicada. Uma semana após o funeral, Clara sentou-se em sua modesta mesa de cozinha, cercada por papéis e guias de recursos comunitários. Seu pequeno apartamento, um forte contraste com a mansão Jenkins, tornou-se a sede não oficial de seu planejamento de caridade. Ela convidou Sarah Martinez, uma assistente social local, e James Shen, um organizador comunitário, para ajudar a moldar sua visão. O bairro precisa de mais do que apenas esmolas, explicou Clara, empurrando seus óculos de leitura para cima do nariz. Harold sempre falou sobre mudança sustentável. Precisamos de programas que ajudem as famílias a se tornarem autossuficientes.
Ela pegou um caderno gasto cheio de ideias que ela havia coletado ao longo de seus anos de serviço. James assentiu, apontando para estatísticas em seu laptop. O lado leste da cidade tem a maior concentração de famílias monoparentais. A maioria está trabalhando em 2 ou 3 empregos apenas para sobreviver. Ele destacou áreas em um mapa digital. Cuidados com crianças são suas maiores despesas. Sarah acrescentou, e isso é só o começo. Muitos não podem pagar por assistência médica básica ou recursos educacionais para seus filhos. Se pudéssemos atender a essas necessidades fundamentais. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em seu escritório na cobertura, Victoria Jenkins estava conduzindo sua própria reunião. O investigador particular Mark Reynolds estava sentado em frente a ela, revisando arquivos sobre o histórico de Clara. O que você descobriu? Victoria exigiu, suas unhas perfeitamente cuidadas batendo impacientemente em sua mesa. Reynolds se mexeu desconfortavelmente. O histórico da senhora Thompson é surpreendentemente limpo. Concluiu o ensino médio com honras, fez alguns cursos em faculdades comunitárias enquanto trabalhava em vários empregos. Começou a trabalhar para seu pai em 2011. Sem antecedentes criminais, nem mesmo uma multa de estacionamento. Os olhos de Victoria se estreitaram. Vá mais fundo. Ninguém é tão perfeito. Verifique seus registros bancários, registros telefônicos, tudo. Quero saber quem ela realmente é e o que ela fez para manipular meu pai. Há uma coisa, Reynolds hesitou. Ela faz pagamentos mensais para uma rinsing home em Vermont. Já faz 5 anos. Os olhos de Victoria brilharam com interesse predatório. Agora isso é algo com que podemos trabalhar. Mais tarde naquela tarde, Daniel Jenkins fez uma visita inesperada ao apartamento de Clara. Ele ficou desajeitadamente em sua pequena sala de estar, observando os móveis modestos e a parede coberta de planos de projetos comunitários. Isso é bem diferente do que eu esperava, ele admitiu, estudando um gráfico detalhando os custos potenciais do programa. Clara lhe ofereceu café em uma caneca lascada. O que você esperava, Daniel? Que eu estaria descansando no luxo? Para ser honesto, não sei o que esperava. Ele fez uma pausa, considerando suas próximas palavras cuidadosamente. Victoria está determinada a lutar contra isso, você sabe. Ela já contratou investigadores. Eu sei. A voz de Clara estava firme. Mas isso não é sobre dinheiro. Seu pai entendeu isso. A expressão de Daniel suavizou um pouco. Ele entendeu? Qual era exatamente seu relacionamento com meu pai, Clara? Ele era meu mentor, ela respondeu simplesmente. Ele me ensinou que riqueza sem propósito não tem sentido. Tudo que estou planejando agora, esses programas, essa fundação, tudo isso foi inspirado por conversas que tivemos ao longo dos anos. Daniel pegou uma das propostas de projeto. Um centro de treinamento vocacional combinado com creche acessível? Sim. Ajude os pais a aprender novas habilidades enquanto garante que seus filhos sejam cuidados. Quebre o ciclo da pobreza por mim. I.O. da educação e da oportunidade. Os olhos de Clara brilharam enquanto ela explicava os detalhes. Daniel se viu concordando, apesar de seu ceticismo inicial. É, realmente bem pensado. Mas por que não doar para instituições de caridade existentes? Por que construir algo do zero? Porque os sistemas existentes não estão funcionando bem o suficiente. Seu pai acreditava em criar mudanças duradouras, não apenas jogar dinheiro nos problemas. Ela hesitou antes de acrescentar. Ele queria fazer isso sozinho, antes de ficar doente. A revelação por isso pegar Daniel desprevenido. Ele pousou sua xícara de café, sua expressão pensativo. Eu não sabia disso. Há muita coisa sobre seu pai que pode te surpreender, Clara disse calmamente. Ele não era apenas o homem de negócios que todos viam. Ele tinha sonhos de fazer mudanças reais nesta comunidade. Enquanto Daniel se preparava para sair, ele se virou para Clara. Victoria não vai parar, você sabe. Ela fará o que for preciso para desacreditar você. Clara se manteve firme. Eu sei, mas fiz uma promessa ao seu pai e pretendo cumpri-la. O centro comunitário fervilhava de expectativa enquanto os moradores ocupavam todos os assentos disponíveis. Clara estava no pódio, seus materiais de apresentação cuidadosamente dispostos diante dela.
No fundo da sala, ela notou vários membros da elite local, incluindo a família Whitman, que eram parceiros comerciais de longa data de Harold Jenkins. Boa noite, Clara começou, sua voz clara e firme. Estou aqui para apresentar a Jenkins Community Foundation, uma nova iniciativa que visa quebrar o ciclo de pobreza em nossa comunidade. Ela clicou nos slides que mostravam estatísticas, planos e resultados projetados. As imagens de creches propostas, instalações de treinamento profissional e clínicas de saúde atraíram murmúrios de interesse da multidão. Na plateia, a senhora Eleanor Whitman sussurrou para o marido: "Não é a ex-governanta de Harold? Que coragem!", se apresentando como uma espécie de filantropa. Os sussurros deles repercutiram na parte rica da plateia, criando uma sutil corrente de desaprovação. No entanto, a outra metade da sala respondeu de forma diferente. Pais trabalhadores assentiram em compreensão enquanto Clara descrevia os desafios de equilibrar vários empregos com cuidado das crianças. Proprietários de pequenas empresas se inclinaram para a frente com interesse à menção de programas de microcrédito. A apresentação foi interrompida pela entrada dramática de Victoria Jenkins, ladeada por repórteres. Ela marchou até a frente da sala, acenando com uma pasta de documentos. Antes que alguém fique muito animado com esses grandes planos, Victoria anunciou em voz alta: "Acho que a comunidade merece saber a verdade sobre Clara Thompson." Ela se virou para encarar a multidão. "Meu pai era um homem vulnerável em seus últimos anos, e a senhora Thompson tirou vantagem dessa vulnerabilidade." Victoria dramaticamente tirou fotos mostrando Clara e Harold jantando juntos em vários restaurantes, caminhando no parque e participando de eventos culturais. Não foram reuniões inocentes entre um empregador e um empregado. Foram encontros cuidadosamente orquestrados, projetados para manipular um velho solitário. A sala explodiu em sussurros e suspiros. Clara ficou paralisada no pódio, observando enquanto sua apresentação cuidadosamente planejada descarrilava em escândalo. Os membros de elite da plateia trocaram olhares cúmplices, enquanto outros pareciam confusos e incertos. "Há mais", Victoria continuou, sua voz se sobrepondo aos murmúrios. "A senhora Thompson tem feito pagamentos regulares a uma instalação em Vermont. O que ela não contou a ninguém é que essa instalação abriga sua mãe, uma mulher com histórico de fraude financeira." A revelação atingiu a sala como um raio. As mãos de Clara agarraram o pódio com força, seus nós dos dedos ficando brancos. Ela não esperava que Victoria descobrisse esse detalhe específico de sua vida, muito menos o usasse contra ela tão publicamente. No meio do caos, uma mulher chamada Maria Rodrigues se levantou. "Não me importo com nada disso", ela declarou em voz alta. "O que me importa é que quando meu carro quebrou no ano passado e eu não consegui ir trabalhar, Clara foi quem me ajudou. Ela não me deu apenas dinheiro, ela me ajudou a encontrar um mecânico confiável, organizou caronas para meus filhos e até me conectou a um emprego melhor mais perto de casa." As palavras de Maria criaram um efeito cascata. Outros começaram a se levantar, compartilhando suas próprias histórias de como Clara os ajudou ao longo dos anos, pequenos atos de gentileza que fizeram diferenças significativas em suas vidas. O rosto de Victoria ficou vermelho de frustração quando ela perdeu o controle da narrativa. "Vocês estão todos sendo enganados. Ela não passa de uma interesseira que passou todo o Natal servindo em abrigos para moradores de rua com meu pai." A voz de Daniel cortou o caos quando ele entrou na sala. "Que o ajudou a organizar doações anônimas para famílias necessitadas. Que o lembrou de que sua riqueza vinha com responsabilidade." O centro comunitário havia se tornado um campo de batalha de narrativas concorrentes, as acusações de Victoria versus a realidade das ações de Clara ao longo dos anos. A divisão entre a elite rica e os membros da comunidade da classe trabalhadora ficava mais aparente a cada momento que passava. Clara finalmente levantou a mão pedindo silêncio. "Não vou negar que fui próxima de Harold Jenkins. Ele era mais do que um empregador para mim, ele era um mentor e amigo que compartilhava minha visão de melhoria da comunidade. Quanto à minha mãe, ela respirou fundo. Sim, ela cometeu erros no passado. É por isso que entendo quão importantes são as segundas chances. É exatamente disso que se trata esta fundação, dar às pessoas as oportunidades de que precisam para construir vidas melhores." No novo escritório de Clara, convertido de um antigo escritório na mansão Jenkins, ela estava sentada sozinha com uma caixa de madeira desgastada que havia descoberto no cofre pessoal de Harold. Suas mãos tremiam levemente quando ela abriu, revelando dezenas de cartas cuidadosamente preservadas, cada uma datada e organizada cronologicamente. Ela selecionou uma perto do final, datada de 3 anos antes,
Querida Clara, a reunião do conselho de hoje me lembrou porque a contratei todos aqueles anos atrás. Enquanto outros se concentravam nas margens de lucro, você foi quem perguntou sobre o impacto nas famílias de nossos trabalhadores. Você vê o que os outros não veem, o elemento humano em cada decisão empresarial. Eu havia ajudar os outros silenciosamente, sem buscar reconhecimento. A maneira como você organizou aquela arrecadação de fundos para as contas médicas da filha de Tom, como você ajudou o filho de Janete a entrar na faculdade comunitária. Esses não são apenas atos de caridade, são investimentos em potencial humano. Os meus próprios filhos, apesar de toda a sua perspicácia empresarial, nunca compreenderam este aspecto. Legado. Vitória só vê números, e Daniel, embora mais pensativo, continua muito distante do mundo real. Mas você, Clara, você entende que a verdadeira riqueza está nas vidas que tocamos. Tenho planos para o futuro, planos que precisarão de alguém com sua visão para executá-los corretamente. Continue observando, continue aprendendo e, o mais importante, continue se importando. Harold, a reflexão silenciosa de Clara foi interrompida por uma comoção do lado de fora. Victoria Jenkins estava na entrada da garagem, gritando para casa. Câmeras de segurança capturaram seus movimentos erráticos enquanto ela apontava acusadoramente para janelas. Saia e me enfrente, sua bruxa manipuladora. A voz de Victoria ecoou pelas janelas fechadas. Você acha que pode se esconder na casa do meu pai? Na minha casa? Clara desceu as escadas e saiu, mantendo a compostura. Victoria, isso não está ajudando ninguém. Não me fale sobre reajuda. Victoria avançou agressivamente. Você se infiltrou na vida do meu pai, bancou a serva perfeita enquanto planejava roubar tudo. O confronto atraiu a atenção dos transeuntes, alguns gravando com seus celulares. A aparência perfeitamente cuidada de Victoria começou a rachar conforme ela ficava mais agitada. Seu pai fez suas próprias escolhas, Clara respondeu calmamente. Ele queria que seu legado significasse algo mais do que lucro. Victoria se lançou para frente, agarrando o braço de Clara. Você não é nada. Você me ouviu? Nada além de um servo que teve sorte. A briga que se seguiu foi breve, mas intensa. Clara se defendeu sem agressão, enquanto os ataques de Victoria se tornaram cada vez mais frenéticos. Moradores próximos chamaram a polícia e, em minutos, o incidente estava em todas as redes sociais. Mais tarde naquela noite, Daniel chegou à porta de Clara, sua expressão preocupada. Eu vi os vídeos, ele disse. Você está bem? Clara assentiu, levando-o para a cozinha. Estou bem. Estou mais preocupado com Victoria. Ela está sofrendo, e eu entendo por quê. Os olhos de Daniel caíram sobre a caixa de cartas no balcão. O que é isso? Cartas do nosso pai. Ele me escreveu regularmente ao longo dos anos, compartilhando seus pensamentos, suas esperanças. Ela hesitou antes de continuar. Ele escreveu sobre você e Victoria também. Daniel pegou uma das cartas, seus olhos examinando a caligrafia familiar. Eu nunca soube que ele escrevia cartas. Ele sempre foi tão formal conosco. Ele lutou contra isso, Clara admitiu. Ele queria se conectar, mas não sabia como. É em parte por isso que ele se jogou no trabalho comunitário. Era mais fácil do que enfrentar a distância com seus próprios filhos. Daniel largou a carta e olhou para Clara com nova compreensão. Eu estive pensando sobre o que você está tentando fazer com a fundação. Eu quero ajudar. Sério? A surpresa da Clara era evidente. Sim. Eu tenho observado como você lida com tudo, as acusações, a mídia, as explosões de Victoria. Você se manteve focado na missão, assim como meu pai gostaria. Ele fez uma pausa, reunindo seus pensamentos. Posso ajudar a organizar um evento de caridade adequado, algo para mostrar à comunidade o que a fundação pode realmente fazer. Clara o estudou cuidadosamente. Por que agora? Porque estou começando a ver o que meu pai viu. Não se trata de dinheiro ou herança. É sobre fazer a diferença. Ele gesticulou para as cartas. E talvez seja a hora de aprender mais sobre o pai que aparentemente nunca conheci de verdade. O grande salão de baile do Metropolitan Hotel brilhava com decorações elegantes enquanto os convidados chegavam para o primeiro evento oficial de arrecadação de fundos da Jenkins Community Foundation. Clara trabalhou incansavelmente com Daniel para organizar cada detalhe, desde o serviço de buffet sustentável até os painéis de apresentação mostrando os projetos comunitários propostos.
Líderes empresariais locais se misturaram com organizadores comunitários, criando uma mistura sem precedentes de círculos sociais. Clara, vestida com um vestido azul modesto, mas elegante, andou pela multidão, conectando doadores em potencial com coordenadores de programa que poderiam explicar as iniciativas da fundação em detalhes. Daniel estava no meio de uma PRNG clara para um potencial patrocinador corporativo quando os primeiros sinais de problemas apareceram. Victoria Jenkins entrou, seguida por um grupo de manifestantes carregando cartazes com acusações: "Pare com a traição da família Jenkins e justiça para os verdadeiros herdeiros." "Senhoras e senhores", Victoria anunciou, sua voz cortando a elegante música de fundo. "Sinto muito interromper esta adorável farsa, mas vocês merecem saber a verdade sobre para onde suas doações realmente iriam." A segurança se moveu para interceptar os manifestantes, mas Victoria já havia comandado a atenção da sala. Ela puxou uma pilha de papéis, acenando-os dramaticamente. "Estes são registros da condenação da mãe de Clara Thompson por fraude. A maçã não cai longe da árvore, não é, Clara?" Os olhos de Victoria brilharam com malícia. "E aqui está algo ainda mais interessante. Registros telefônicos mostrando ligações diárias entre Clara e meu pai nos meses antes de ele mudar seu testamento. Bastante suspeito para uma mera funcionária, você não acha?" A multideo murmuru disconfortavelmente. Alguns convidados começaram a se aproximar das saídas, enquanto outros observavam a cena se desenrolar com fascinação mórbida. Clara sentiu o peso de inúmeros olhares, julgando, questionando, duvidando. Naquele momento de crise, Clara fez algo inesperado. Ela caminhou calmamente até o centro da sala, pegou o microfone do suporte da banda e se dirigiu diretamente à multidão. "Sim, minha mãe cometeu erros", ela começou, sua voz firme. "Ela tentou sustentar nossa família por meios desesperados, e pagou o preço." ¿Esas ligacoes diarias que Victoria mencionó? Eram discussões sobre as necessidades da comunidade, sobre famílias lutando como a minha um dia. Harold Jenkins entendeu algo fundamental, que a empatia vem da experiência. Clara gesticulou para os painéis de apresentação. "Cada projeto aqui é projetado para evitar que outros enfrentem as escolhas desesperadas que minha mãe enfrentou. Cada programa visa fornecer suporte antes que a crise aconteça. Harold fez não me escolheu apesar da minha origem, ele me escolheu por causa dela. Porque eu entendo em primeira mão o que significa precisar de ajuda e o que significa recebê-la com dignidade." A sala ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. Então, do fundo, Maria Rodrigues, agora empregada como coordenadora de extensão comunitária da Fundação, deu um passo à frente. "Posso garantir cada palavra que ela está dizendo", declarou Maria. "Clara e esta fundação me devolveram minha dignidade quando eu estava no meu pior momento. Isso vale mais do que todo o dinheiro nesta sala." O rosto de Victoria se contorceu de raiva, mas antes que ela pudesse responder, um segurança do hotel entregou um envelope a Clara. "Isso acabou de chegar para você, senhora." O remetente foi bastante insistente. Clara abriu, seu rosto empalidecendo ligeiramente enquanto lia. "Sabemos o que realmente aconteceu na noite em que Harold Jenkins morreu. Continue pressionando esta fundação, e todos saberão também. Alguns segredos são melhores deixados enterrados." Daniel, notando a expressão de Clara, rapidamente se moveu para o lado dela. "O que foi?" Clara entregou a ele o bilhete, suas mãos tremendo levemente. "Alguém está tentando nos impedir, Daniel." "Mas por quê? O que realmente aconteceu na noite em que seu pai morreu?" Victoria, tendo se aproximado, viu o bilhete. Por um breve momento, seu comportamento confiante rachou, mostrando um lampejo de medo genuíno antes que ela se recompusesse. A elegante arrecadação de fundos havia se transformado em uma cena cheia de tensão e incerteza. Quando a segurança começou a retirar os manifestantes, Clara se manteve firme, embora sua mente corresse com perguntas. Que segredos estavam enterrados na história da família Jenkins? E mais importante, quem estava desesperado o suficiente para ameaçá-la para mantê-los escondidos? O tribunal fervilhava de expectativa quando o caso da herança de Jenkins finalmente foi a julgamento. A sala do tribunal com painéis de mogno estava lotada de espectadores, jornalistas e partes interessadas de ambos os lados. Clara sentou-se à mesa do réu, sua postura ereta, mas suas mãos firmemente entrelaçadas em seu colo. A equipe jurídica de Victoria havia reunido uma impressionante raio de testemunhas, cada uma pronta para lançar dúvidas sobre o relacionamento de Clara com Harold.
O advogado de longa data da família Jenkins, Richard Morton, estava particularmente desconfortável ao subir ao banco das testemunhas. Sr. Morton começou advogado de Vitória. Em seus 20 anos de serviço como advogado de Harold Jenkins, ele alguma vez mencionou planos de deixar sua propriedade para sua governanta? Morton se mexeu em seu assento. Não explicitamente. No entanto, o Sr. Jenkins expressou crescente preocupação sobre a direção futura de seu legado em seus últimos anos. E você diria que era normal para um homem da posição do Sr. Jenkins deixar toda sua fortuna para um funcionário em vez de seus filhos? Objeção, pede especulação, interrompeu o advogado de Clara. Sustentado, decidiu o juiz. O depoimento de Clara veio em seguida. Ela caminhou até o banco das testemunhas, sentindo os olhares frios da família Jenkins. Vitória sentou-se com os braços cruzados, enquanto Daniel parecia em conflito, seus olhos se movendo entre sua irmã e Clara. Senhora Thompson, começou seu advogado, por favor, descreva seu relacionamento com Harold Jenkins. Clara respirou fundo. Comecei a trabalhar para o Sr. Jenkins há 12 anos como sua governanta. Com o tempo, nosso relacionamento evoluiu. Ele se tornou um mentor para mim, compartilhando sua visão de desenvolvimento comunitário e responsabilidade social. E você já se envolveu em algum relacionamento inapropriado com o Sr. Jenkins? Não, a voz de Clara era firme. Nosso relacionamento era baseado em respeito mútuo e valores compartilhados. Ele me ensinou sobre negócios, sobre filantropia, sobre fazer uma diferença real na vida das pessoas. O advogado de Vitória foi interrogado. Senhora Thompson, não é verdade que você fez inúmeras viagens privadas com o Sr. Jenkins nos anos anteriores à sua morte? Sim, para visitar centros comunitários, organizações de caridade e possíveis locais de projetos. E essas viagens geralmente incluíam jantares privados, visitas ao teatro, eventos culturais. O Sr. Jenkins acreditava em vivenciar a comunidade que queria ajudar. Discutimos fundati sobre planos durante esses passeios. O advogado apresentou uma pilha de fotografias. Meritíssimo, gostaria de registrar estas como prova. Elas mostram a Sra. Thompson e o Sr. Jenkins em vários ambientes íntimos. Clara permaneceu composta enquanto as fotos eram exibidas. Esses momentos mostram um mentor e amigo compartilhando seu conhecimento e visão. Nada mais. Victoria se levantou de repente. Ela está mentindo. Ela manipulou nosso pai, o colocou contra sua própria família. Ordem no tribunal. O martelo do juiz caiu. Então chegou o momento que mudou tudo. Daniel Jenkins inesperadamente se aproximou do banco. Meritíssimo, peco para testemunhar. O rosto de Vitória ficou sem cor. Daniel, não ouse. Daniel subiu ao banco, sua expressão resoluta. Preciso falar a verdade sobre nosso pai e Clara Thompson. Ele começou a descrever a transformação que testemunhou em seu pai ao longo dos anos. Quanto mais tempo ele passava com Clara, mais ele voltava a ser o homem que eu lembrava da minha infância, apaixonado por ajudar os outros, animado em fazer a diferença. Ela não o manipulava, ela o lembrava de quem ele realmente era. Na noite anterior à sua morte, Daniel continuou, sua voz cheia de emoção. Eu o ouvi falando com Clara sobre os planos da fundação. Ele estava mais vivo, mais engajado do que eu o via há anos. Ele disse a ela que ela era a filha que ele gostaria de ter tido, alguém que entendia que riqueza sem propósito não tinha sentido. Vitória saiu furiosa do tribunal, seus saltos batendo bruscamente contra o chão. Daniel continuou, nosso pai não foi manipulado. Ele fez uma escolha com base em quem levaria adiante seu verdadeiro legado. E tudo que Clara fez desde que herdou provou que ele fez a escolha certa. O depoimento causou comoção no tribunal. Jornalistas rabiscavam freneticamente, enquanto espectadores sussurravam entre si. Clara sentou-se em silêncio, com lágrimas nos olhos, enquanto a verdade sobre seu relacionamento com Harold era finalmente revelada em público. Nas semanas que se passaram após o depoimento de Daniel, o escritório de Clara começou a receber um volume sem precedentes de correspondência. Todas as man. Ans, sua assistente, trazia pilhas de cartas de membros da comunidade compartilhando suas histórias e oferecendo apoio. Uma carta em particular chamou sua atenção. Prezada Sra. Thompson, fui zeladora na Jenkins Industries por 15 anos. O Sr. Jenkins uma vez me encontrou estudando livros didáticos de negócios durante meu intervalo. Em vez de me repreender, ele pagou minhas aulas noturnas.
Hoje, administro minha própria empresa de serviços de limpeza. Quando ouvi sobre a iniciativa educacional da sua fundação, soube que tinha que compartilhar minha história. O Sr. Jenkins acreditava em dar chances às pessoas. Você está continuando seu verdadeiro legado. Marcus Williams. Enquanto isso, jornalistas investigativos começaram a investigar a história da família Jenkins. A manchete do Business Chronicle dizia: Família Jenkins, uma história de escândalos enterrados. O artigo detalhava o passado problemático de Vitória, incluindo incidentes de direção alcoolizada encobertos e práticas comerciais questionáveis. Clara estava sentada em seu escritório revisando recortes de jornal quando Sarah Martinez entrou. Você precisa ver isso, ela disse, ligando a televisão. Vitória Jenkins estava sendo entrevistada em um programa matinal nacional. Meu pai era um homem de negócios brilhante, Vitória estava dizendo, seu sorriso ensaiado firmemente no lugar. Mas em seus últimos anos, ele se tornou suscetível à influência. Esta mulher, esta governanta, tirou vantagem, o apresentador interrompeu. Mas Sra. Jenkins, nossa pesquisa mostra que sob a liderança de Clara Thompson, a Jenkins Community Foundation já ajudou mais de 200 famílias com educação e assistência habitacional. Como você responde a isso? O sorriso de Victoria Vassalou. Qualquer um pode doar dinheiro. A questão é de onde veio esse dinheiro, e falando em dinheiro, o apresentador continuou, recebemos documentos mostrando que durante seu tempo como vice-presidente da Jenkins Industries, vários milhões de dólares foram desviados para contas no exterior. Você se importaria em comentar sobre isso? Vi que o rosto de Tória ficou pálido. Ela removeu o microfone e saiu do set, deixando o apresentador atordoado. Mais tarde naquele dia, Clara recebeu uma ligação inesperada de um talk show nacional. Senhora Thompson, gostaríamos de convidá-la a compartilhar sua história. Nossos espectadores estão fascinados pelo que você está fazendo com a fortuna dos Jenkins. Clara hesitou inicialmente, mas Daniel a encorajou. Esta é sua chance de compartilhar a história real, de inspirar outros a usar seus recursos para o bem. Na semana seguinte, Clara apareceu no Morning America. As luzes do estúdio estavam brilhantes, mas sua voz permaneceu firme enquanto ela falava sobre sua visão. Não se trata de dinheiro, ela explicou. É sobre responsabilidade. Harold Jenkins entendeu que a riqueza vem com a obrigação de ajudar os outros. Todos os dias, conheço pessoas que só precisam de uma chance. Uma mãe solteira que quer começar um negócio, uma adolescente que sonha com a faculdade, uma família lutando para permanecer em casa. Essas são as histórias que importam. O apresentador se inclinou para a frente. Mas certamente, a controvérsia com a família Jenkins tem sido difícil. Clara fez uma pausa pensativa. Mudança é sempre difícil. Mas o que importa é o impacto que estamos causando. Ontem mesmo, ajudamos 10 famílias a evitar despejo e matriculamos 15 adultos em programas de treinamento vocacional. Esse é o legado de Harold em ação. As mídias sociais explodiram com apoio. #JenkinsLegacy começou a virar tendência, com milhares de pessoas compartilhando histórias de como Harold Jenkins ou a nova fundação haviam tocado suas vidas. Até mesmo alguns dos antigos aliados de Vitória começaram a se distanciar, impressionados com a graça de Clara sob pressão e os resultados tangíveis da fundação. A atenção da mídia trouxe benefícios inesperados. Doadores corporativos, impressionados com a transparência e eficácia da fundação, começaram a prometer apoio. Outras famílias ricas entraram em contato, interessadas em replicar os programas da fundação em suas próprias comunidades. Clara manteve seu foco apesar dos holofotes crescentes. Ela continuou visitando a comunidade Entra, encontrando-se com as famílias e supervisionando pessoalmente o desenvolvimento do programa. A atenção nacional foi útil, mas seu coração permaneceu com a comunidade local onde tudo começou. Vitória Jenkins estava sentada sozinha em seu apartamento de cobertura, cercada por jornais registrando sua queda em desgraça. Seu telefone, antes constantemente zumbindo com convites sociais e oportunidades de negócios, ficou em silêncio. Ela pegou uma foto de seu pai, estudando seu rosto como se estivesse procurando respostas. Uma batida na porta a assustou. Era sua mãe, Eleanor Jenkins, que ela não via desde o início do processo judicial. "Você está horrível, Vitória", disse Eleanor, entrando no apartamento. "Obrigada, mãe. Sempre há que dar apoio", Vitória respondeu amargamente. "Você também veio para o lado de Daniel?" Eleanor suspirou, acomodando-se em uma poltrona. "Eu vim porque você ainda é minha filha, apesar de tudo." "Mas Vitória,
Essa vingança contra Clara precisa parar. Você está se destruindo. Ela roubou tudo de nós. Ela viu? Ou seu pai simplesmente viu algo nela que não conseguiu encontrar nos próprios filhos? As palavras de Eleanor cortaram fundo. Eu a tenho observado, Vitória. Ela está fazendo exatamente o que seu pai sempre falou, mas nunca teve coragem de fazer. Enquanto isso, Daniel mergulhou no escritório particular de seu pai, que permaneceu intocado desde a morte de Harold. Entre os livros encadernados em couro e relatórios financeiros, ele descobriu um compartimento escondido na mesa. Dentro havia um diário de couro, suas páginas preenchidas com a caligrafia de Harold. Daniel começou a ler. 15 de outubro de 2022. Hoje, Clara me mostrou seus planos para o desenvolvimento da comunidade. Enquanto Vitória luta pelo controle do conselho e Daniel se esconde em sua análise, Clara vê o quadro geral. Ela me lembra de mim mesmo antes de o dinheiro se tornar tudo. Talvez seja por isso que tomei minha decisão sobre o testamento. As mãos de Daniel tremeram enquanto ele continuava lendo. O diário revelou a crescente desilusão com os valores materialistas dos filhos e sua confiança cada vez maior na visão de Clara. Ele ligou imediatamente para Clara. Preciso ver você. Encontrei uma coisa. Quando Clara chegou ao escritório, Daniel entregou o diário a ela. Leia isso, ele disse calmamente. Papai escreveu sobre tudo, sua decepção conosco, suas esperanças para a fundação, suas razões para escolher você. Clara leu com cuidado, seus olhos se enchendo de lágrimas em certas passagens. Ele nunca me contou nada disso, ela sussurrou. Há mais, disse Daniel, puxando outro documento. É um plano preliminar para a fundação, datado de 2 anos antes de sua morte. Tudo o que você está fazendo agora, o treinamento vocacional, as creches, a assistência habitacional, ele já havia imaginado tudo. Com você como líder. Clara sentou-se pesadamente na velha cadeira de Harold. Ele costumava falar sobre fazer a diferença, mas eu nunca soube que ele havia planejado isso com tantos detalhes. Clara, a voz de Daniel estava hesitante. Em sua entrada final, ele menciona algo sobre a noite em que morreu. Algo sobre Victoria visitá-lo. Antes que ele pudesse continuar, eles foram interrompidos por uma ligação da equipe de segurança da fundação. Alguém havia invadido a mansão original dos Jenkins, agora convertida na sede da fundação. Chegando à mansão, eles encontraram Vitória no antigo quarto de Harold, procurando freneticamente em gavetas e armários. Tem que estar aqui, ela murmurou, mal reconhecendo a presença deles. A prova. O que você está procurando, Vitória? Daniel perguntou gentilmente, notando a aparência desgrenhada de sua irmã. Victoria se virou. Seus olhos selvagens. O testamento real. Aquele que ele escreveu antes que ela envenenasse sua mente. Tem que haver outro testamento. Vitória, Clara deu um passo à frente. Seu pai não foi manipulado. Ele fez sua escolha com base em cale a boca. Victoria gritou. Você não sabe o que aconteceu naquela noite. Você não sabe o que ela parou abruptamente, o horror se espalhando por seu rosto quando ela percebeu o que tinha quase revelado. Daniel se aproximou da irmã. O que aconteceu naquela noite, Vitória? O que você fez? O tribunal ficou em silêncio absoluto enquanto o advogado de Clara apresentava o diário de Harold Jenkins como nova evidência. Vitória sentou-se rígida em sua cadeira, seu rosto uma máscara de pânico controlado, enquanto Daniel mantinha os olhos fixos no juiz. Meritíssimo, o advogado de Clara começou. Este diário não apenas valida o testemunho da Sra. Thompson, mas fornece um contexto crucial para o estado de espírito do Sr. Jenkins quando ele tomou suas decisões finais. O advogado leu trechos selecionados. Clara vê a riqueza como eu via antes, como uma ferramenta para uma mudança positiva, não apenas uma medida de sucesso. Enquanto Vitória luta pelo controle e Daniel mantém distância, Clara me mostrou o que significa um verdadeiro legado. Ela me lembrou do homem que eu já fui, o homem como qual quero ser lembrado. O advogado de Vitória se opôs repetidamente, mas o juiz permitiu que o diário fosse usado como evidência. Cada entrada revelava mais da transformação de Harold e sua crescente certeza sobre sua escolha de herdeiro. Durante um breve recesso, repórteres invadiram os degraus do tribunal. Vans de notícias se alinhavam na rua, suas antenas parabólicas se estendendo em direção ao céu como árvores de metal. O caso Jenkins havia capturado a atenção nacional, tornando-se um símbolo da batalha entre o dinheiro antigo e os novos valores. Quando o tribunal recomeçou, Clara subiu ao banco para seu depoimento final.
O peso do momento a pressionou enquanto ela encarava o tribunal lotado. O Sr. Jenkins e eu frequentemente falávamos sobre propósito, ela começou. Ele me contou sobre construir sua empresa, como em algum momento ao longo do caminho, ele perdeu de vista o que realmente importava. Em nossa última conversa, ele falou sobre redenção, não apenas para si mesmo, mas para todo o seu legado. Vitória se mexeu desconfortavelmente em seu assento, enquanto Clara continuava. Estas cartas, Clara gesticulou para a caixa de evidências, mostram um homem que queria fazer as pazes, que viu uma oportunidade de transformar sua riqueza em mudança real. Ele me escolheu não porque eu o manipulei, mas porque eu compartilhava sua visão de como essa mudança poderia ser. A sala do tribunal ficou mais tensa quando o advogado de Clara apresentou a última evidência, imagens de segurança da noite em que Harold morreu. O rosto de Vitória ficou pálido. O vídeo granulado mostrou Vitória entrando no escritório do pai tarde da noite. O áudio estava fraco, mas claro o suficiente. Você não pode fazer isso comigo, pai. Eu mereço isso. Vitória, minha decisão é final. A fundação fará mais bem do que você está traindo seu próprio sangue por uma serva. O vídeo mostrou Vitória saindo furiosa, derrubando o medicamento cardíaco de Harold em sua raiva. Horas depois, ele seria encontrado morto em sua cadeira. O depoimento de Daniel se seguiu. A morte do nosso pai foi considerada causa natural, mas agora sabemos que Vitória estava lá naquela noite. Ela sabia sobre sua condição cardíaca. Ela sabia que ele precisava daquele medicamento. Victoria finalmente cedeu. Levantando-se no tribunal, ela gritou: ele ia destruir tudo. Tudo que nossa família construiu. E para quê? Então alguma governanta poderia dar tudo para estranhos? O juiz pediu ordem enquanto Vitória continuava seu desabafo. Eu não queria que ele morresse. Eu queria que ele visse a razão. Para entender o que ele estava fazendo com sua família real. A declaração final de Clara ao tribunal foi feita com dignidade silenciosa. Harold Jenkins entendeu que família não é apenas sobre sangue, é sobre valores compartilhados, visão compartilhada e comprometimento compartilhado para tornar o mundo melhor. Tudo o que fiz com seu legado foi a serviço desse entendimento. A tensão no tribunal era palpável enquanto todos aguardavam a decisão final do juiz. A confissão inadvertida de Vitória havia mudado tudo, mas a questão maior permanecia. O que realmente define o legado de uma família? O último dia do julgamento chegou com uma reviravolta inesperada. Daniel se aproximou do juiz com um gravador desgastado encontrado no escritório de Harold. Meritíssimo, acredito que está uma evidência crucial que precisa ser ouvida. Ao tribunal ficou em silêncio enquanto a voz de Harold Jenkins enchia o espaço, crepitando pelo velho aparelho. Esta gravação é datada de 15 de setembro de 2023. Eu, Harold Jenkins, estou são de mente e corpo. Quero explicar por que tomei as decisões refletidas em meu testamento. Por anos, vi meus filhos perseguirem a riqueza enquanto esqueciam seu propósito. Vitória, você vê o dinheiro como poder. Daniel, você o vê como segurança. Mas Clara. Clara o vê como eu finalmente o vejo, como uma responsabilidade. Vitória afundou mais em sua cadeira enquanto a voz de seu pai continuava. Passei minha vida construindo um império. Mas de que serve um império se ele não serve à humanidade? Clara não me manipulou. Ela me lembrou de quem eu costumava ser, dos sonhos que eu tinha antes que a riqueza me mudasse. Ela me mostrou que nunca é tarde para consertar as coisas. A gravação continuou, revelando planos detalhados para a fundação e as esperanças de Harold para seu futuro. O mais prejudicial ao caso de Vitória foi sua declaração clara sobre possíveis desafios ao seu testamento. Se alguém contestar essas decisões, especialmente meus filhos, saiba que esta não é uma escolha feita às pressas ou sob influência. Este é meu legado, como eu escolhi defini-lo. A decisão do juiz foi decisiva. Clara não só foi confirmada como herdeira legítima, mas Vitória enfrentou uma potencial investigação criminal por seu papel nos eventos que cercaram a morte de seu pai. Do lado de fora do tribunal, Clara enfrentou um mar de repórteres. Em vez de triunfo, sua expressão mostrou compaixão. Hoje não é sobre ganhar ou perder. É sobre honrar o verdadeiro legado de Harold Jenkins. As portas da fundação permanecem abertas para todos, incluindo a família Jenkins. Algumas feridas levam tempo para cicatrizar, mas todos nós podemos contribuir para construir uma comunidade melhor. Daniel deu um passo à frente para ficar ao lado dela. Meu pai fez a escolha certa, ele anunciou. Estou orgulhoso de apoiar Clara e a missão da fundação. Quanto à minha irmã,
Ele fez uma pausa, olhando para Vitória sendo levada por seus advogados. Espero que ela encontre ervilha CE com sua decisão. O primeiro grande projeto da fundação começou no mês seguinte, o Harold Jenkins Community Center, com instalações de treinamento profissional, serviços de assistência infantil e clínicas de saúde. Vitória, tendo aceitado um acordo judicial, começou a cumprir horas de serviço comunitário lá, uma ironia adequada que lentamente se transformou em envolvimento genuíno. Um ano depois, Clara subiu ao pódio do centro durante sua grande inauguração. A multidão incluía doadores ricos e membros da comunidade, sentados lado a lado. Daniel assumiu um papel ativo na gestão da fundação, trazendo sua experiência financeira para sua missão de caridade. Harold Jenkins uma vez me disse que a verdadeira riqueza não é medida pelo que temos, mas pelo que damos. Clara se dirigiu ao público. Este centro representa essa visão. Não é apenas um prédio, é uma ponte entre aqueles que têm meios e aqueles que precisam de oportunidade. Uma pequena figura no fundo chamou sua atenção. Vitória, não mais a socialite polida, mas de alguma forma mais genuína. Ela deu a Clara um leve aceno de cabeça, um reconhecimento silencioso da mudança. A história da herança de Jenkins se tornou mais do que uma batalha legal ou drama familiar. Tornou-se um testamento do poder do propósito sobre o privilégio, da visão sobre a riqueza, da transformação sobre a tradição. Clara Thompson, antes uma humilde governanta, não apenas herdou uma fortuna, mas a transformou em uma força de mudança, provando que o verdadeiro legado não é sobre o que deixamos para trás, mas sobre como mudamos vidas daqui para frente. O fim da batalha legal marcou o início de um novo capítulo, não apenas para Clara e a família Jenkins, mas para uma comunidade inteira. A escolha final de Harold Jenkins desencadeou uma transformação que repercutiria nas gerações futuras.